Estamos abrindo a Hora Geral de hoje com um incêndio que destruiu uma gráfica na Vila Matias, na cidade de Santos, na madrugada de domingo. Segundo o dono da gráfica, o incêndio foi criminoso, motivado por disputa comercial. A parte térrea do estabelecimento ficou completamente destruída e o dono da gráfica estima o prejuízo em R$500 mil. No pavimento superior do imóvel dormia um caseiro que inalou fumaça e feriu a cabeça ao sair pela janela do banheiro. Ele foi internado na unidade de pronto atendimento, mas já recebeu alta. As imagens da câmera de monitoramento do comércio mostram 3 homens invadindo a gráfica e despejando um líquido inflamável no local. A polícia investiga o caso e já tem suspeitos. As imagens, elas acabam narrando e mostrando muito mais do que a minha explicação. Eu vou pedir até para que a produção tire essa tarja, para que o vídeo possa ficar cada vez mais nítido. Tá bom, tá. Estão falando que já é possível ver a movimentação das pessoas jogando uma espécie de um líquido inflamável e aproveitando. Parece que eles estão levando alguns objetos de valor antes de atear fogo, né? É o que dá para observar, né? E aí a gente, em cima da declaração do proprietário da gráfica, ele acredita que seja por uma disputa comercial e isso acabou provocando esse incêndio criminoso. É impressionante como as pessoas, elas têm no dia de hoje esse sentimento de rixa, esse sentimento de maldade, de querer praticar o mal ao próximo. Isso não leva a nada. Uma competitividade é muito mais saudável do que de repente você tentar destruir algo que não é seu. E aí você já vê algumas fuligens, né, típicas do incêndio que começou nessa gráfica na Vila Matias, na cidade de Santos. Isso aconteceu no domingo, né? Mas a gente conseguiu... olha só, de uma hora para outra. Por quê? Porque aquele líquido que foi jogado acabou criando força e acabou destruindo essa gráfica na Vila Matias. O que eu vejo e eu fico chateado é que parece que o sucesso incomoda, ou seja, a pessoa tem um estabelecimento, a pessoa conquistou um bem, a pessoa subiu de cargo na sua empresa ou está se expandindo. Parece que o sucesso incomoda os incompetentes, incomoda os fracos, incomoda aqueles que vivem na sombra, os invejosos, os doentes. Olha aí, ó, estão jogando, isso é um líquido inflamável. E você observa que esses 3, olha lá, viu a quantidade? Esses 3 suspeitos, eles estão de capacete justamente para não serem identificados. Talvez esses suspeitos já sabiam que estariam sendo gravados. Por isso que eles jogaram esse líquido inflamável com o capacete para não ser identificado. Mas se você mora próximo, se você viu a movimentação, viu se eles chegaram em algum veículo, tem essa informação, ligue para 181, diz que denúncia, e aí começa a subir fogo ali, ó. Aí eles jogam mais quantidade de líquido inflamável, né? Sai, né? Quando ele sai, parece que aí o fogo sobe de vez, ó. Estão jogando também uma espécie de tem ali um pano, né? E isso com o fogo acaba aumentando a intensidade das chamas e destruindo toda essa gráfica na Vila Matias que aconteceu no domingo. Olha, tem um último, 2 estão na porta, o último ainda joga mais líquido inflamável, né? E você vai ver de uma hora para outra as labaredas, a quantidade das chamas que acaba subindo e destruindo praticamente toda a gráfica na Vila Matias nesse último dia. Dá uma olhada, ó, é questão de segundos, não foi acelerado esse vídeo. O vídeo é no tempo real e você observa que de uma hora para outra as chamas começam a subir e destroem tudo que encontram pela frente, né? É triste o proprietário dessa gráfica que dependia do seu sustento e agora vamos aguardar a perícia da polícia para investigar e colocar na prisão os culpados desse incêndio criminoso. Olha, já está começando a subir as chamas, olha lá, de repente de uma hora para outra acaba pegando fogo. Essas são as imagens de monitoramento da gráfica na Vila Matias que pegou fogo no último domingo e você acompanhando aqui no Hora Geral no programa de hoje. Tem mais assunto. Moradores de Bertioga permanecem sem energia elétrica depois de vendaval do último domingo. Quer mais informação? Supermercado é assaltado em São Vicente e 9 pessoas são feitas reféns. E a entrevistada de hoje do Hora Geral é a Thaís Périco. Ela é advogada especialista em direito da mulher.
Você que é mulher, quer saber os seus direitos, está chateada com alguma coisa que está acontecendo no seu trabalho, mesmo você sendo mulher, por que o meu amigo tem a mesma função do que a minha, por que eu ganho menos e ele ganha mais, ou seja, e a Lei Maria da Penha, será que ela está amparando as mulheres vítimas de agressão, principalmente no lar, enfim. O direito da mulher é um destaque de hoje do Hora Geral e você poderá fazer as perguntas para a nossa convidada daqui a pouquinho, que ela vai entrar aqui no estúdio do Hora Geral. Teremos ainda a movimentação das balsas, estradas, previsão do tempo, esporte e muito mais nesta terça-feira, dia 16 de maio de 2017. Hoje é comemorado o Dia do Gari. O Gari que tem a responsabilidade de deixar a nossa cidade um pouco mais limpa. E para que você possa colaborar com a cidade, não dependa só do trabalho do Gari, seja também uma pessoa limpa, não jogue sujeira em praças públicas, nas ruas, né? Se lembra como é que é? Tinha o Sugismundo, né? Se lembra do Sugismundo? Né? Como é que é? Povo limpo é povo desenvolvido. O que foi que estão falando? Estão falando aqui no ponto para mim. Que o Sugismundo é da década de 70. E aí, qual o problema? Pelo menos eu tenho memória. Eu não sou velho, não. É isso mesmo. E ó, o que tem de Sugismundo em pleno século XXI, eu não vou falar porco em respeito aos suínos, né? Mas tem muita gente sem higiene, né? Que às vezes está comendo alguma coisa na calçada, terminou, joga fora, né? Outra coisa que é um hábito muito feio dos fumantes, o cara tá fumando, tá acabando o cigarro dele. Então tá bom, eu vou lá quarta-feira, tá bom, acabou o cigarro e fala assim, ó, pá! Ele joga o cigarro no chão, a famosa bituca de cigarro. Aquilo é uma sujeira, né? Então, se a pessoa tem esse hábito tão feio no dia a dia, em locais públicos, você imaginou como deve ser a casa dela? Não se esqueça que eu estou com você. Fazer diferente a abertura do Hora Geral, mandar um abraço ao nosso amigo Sérgio Mendes. Hoje ele está completando mais um ano de vida, exatamente. O Sérgio Mendes está completando aniversário hoje, já recebendo um abraço de toda a equipe aqui do Hora Geral. Aí você vai falar assim, Douglas, um aniversariante não é no final do programa? Mas o Sérgio Mendes é um amigo nosso, ele faz parte da produção do Hora Geral, né? Ele é uma pessoa que, ele tá em tudo quanto é lugar. Ele tá ali, ó, na produção, ó o Serginho ali, ó, tá ali na produção. Parabéns, Serginho! 50 aí? Não, depois você fala? Tá certo, não tem problema. Né? Ou seja, o Serginho Mendes é uma figura muito conhecida no rádio, a sua voz é conhecida no rádio. Recentemente ele estava trabalhando na Tri FM, né? Agora ele está num outro projeto, um projeto aqui junto comigo no Hora Geral e outros projetos que nós estamos à frente. Mas ele é uma figura, trabalhou na Transamérica, trabalhou na Cultura, trabalhou na Gazeta, trabalhou em tantas rádios, né? Hoje ele também trabalha no Ponto Compras, lá do nosso amigo Santiago Pérez, né? Está auxiliando aqui na produção, ajuda na edição, é um multimídia e, acima de tudo, uma figura que você aprendeu a conhecer, né? Quer mandar os parabéns para o Sérgio Mendes? Pode também utilizar o WhatsApp do Hora Geral, que é o 981387000. Mas vamos trabalhar, né? Serginho, um abraço forte para você, meu amigo. Vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais desta terça-feira comigo ao vivo ali, ó, girando, olha a vinheta, girando, girando. Folha de São Paulo trazendo como destaque a seguinte manchete: Temer cede a cena a devedores do fisco. Por apoio na Previdência, o governo oferece descontos em multas e juros. O que significa, amigos do Hora Geral? E se, me desculpe o que eu vou falar, essa é a minha opinião, e se a população fosse um pouco mais unida, conquistaria muito mais para ela e a sociedade. O que significa essa manchete da Folha de São Paulo? Óbvio que o presidente Temer, ele já assinou a urgência e a necessidade de promover essas reformas, não só do trabalho, a trabalhista, como da Previdência. Mas para que isso aconteça, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter votos suficientes para que passe, seja votado e depois, quando for para o Senado e retornar para o presidente, ele sancione, ele aprove. E aí é que entra a negociação. Qual a negociação? Ele tem que fazer algumas concessões para encontrar apoio no Congresso e ter a reforma ou qualquer projeto que venha do Executivo, que venha do presidente Temer e seja aprovado. Então aqui, veja bem, olha, Temer, ele cede, né, ao fisco, ou seja, é um plano
que começou a ser discutido depois que o Congresso alterou a proposta original do governo, incluindo vários benefícios para os devedores. E aí ele cede de um lado e aí o Congresso, teoricamente, ele vai encontrar números suficientes para aprovação. E aí, o que meu telespectador, por que eu falo assim? Por que não há esse contraponto? A população deveria ser assim, cobrando dos políticos. Ou seja, uma pressão da população junto à Câmara para determinadas conquistas que dependem do Executivo é altamente salutar. Eu observo que as pessoas falam assim: ô vereador, tudo bem? Ô vereador, vê lá, hein, trabalha pra gente. Não é bem assim. A participação da população é fundamental. Como? Nas comissões, nas audiências públicas, cobrando, vendo a atuação do seu vereador, porque é o vereador que representa a população. Mas quando ele representa, não significa que a população tem que ficar ausente. Não, ela tem que estar presente para saber aquilo que está sendo feito ou não, né? Tem vários projetos que são discutidos nos mais de 6 mil municípios do Brasil e que, se tivesse uma participação mais efetiva da população, o comportamento dos vereadores seria outro. E a cobrança ao Executivo, quem é o chefe do Executivo? Os governadores, o presidente e os prefeitos, teria um outro posicionamento. É assim que se faz política. Veja bem, eu estou dando um exemplo de uma forma de política do governo federal que não é diferente nos governos estaduais e nem municipais, entendeu? Só para ilustrar muito rapidamente para o meu amigo do Hora Geral. Ô Douglas, que foto é essa aí, esse risco vermelho? Na realidade, é lado a lado, é o novo presidente da França, o Emmanuel Macron, que reúne-se em Berlim com a chanceler alemã Angela Merkel. Um dia após tomar posse, ele nomeou um político conservador moderado como seu primeiro-ministro. Vamos ver como que vai ser a gestão do mais novo presidente da França, o Emmanuel Macron. Trump dividiu dados secretos com a Rússia, afirma jornal. Deixa eu ver aqui a parte de baixo da Folha de São Paulo, trazendo como destaque a seguinte manchete: agentes da Força Nacional fazem policiamento no Rio. Governo federal enviou novas tropas à cidade nesta semana. Olha só, os policiais pelo menos estão bem mais armados, os policiais, os agentes da Força Nacional, melhor, bem mais armados do que os policiais do Rio de Janeiro. Ou seja, muitos dos traficantes, dos bandidos, dos marginais do Rio, eles usam armamentos pesados, né? Então tem que ser pelo menos um enfrentamento com armamento de igual poder. Deixa eu ver, bala perdida faz uma vítima a cada 2 dias no Rio de Janeiro. Que triste, hein? Vamos ao Estadão? O Estado de São Paulo trazendo como destaque: prévia do PIB mostra sinal de recuperação econômica. Música instrumental nova e embaralhada está na capa do Estadão. Governo alivia dívidas de prefeitos e produtor rural. Deixa eu ver aqui a parte de baixo, arrumar aqui o touch do Estadão. Tem aqui o encontro da Emmanuel Macron e da Angela Merkel, que também está na primeira página da Folha. Polícia Federal indicia Lula na Operação Zelotes. STF decidirá se Temer pode ser investigado como presidente. Tem mais? Tem os jornais locais. Jornal Tribuna trazendo como destaque: chapa de Dilma e Temer tem novo revés. Ministério Público Estadual inclui depoimentos de João Santana e Mônica Moura, sua esposa. Tempo perto do ideal. Idosos atravessam a rua em velocidade média de 0,75 metros por segundo. Segundo pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da USP, em Santos, a média de tempo em que os bonequinhos dos semáforos para pedestres ficam verdes exige uma travessia em tempo parecido a 0,8 metros por segundo, ou seja, perto do ideal, mas ainda se pode melhorar. Pelas normas de programação semafórica, o tempo recomendado é de 1,2 metros por segundo. Deixa eu ver aqui a parte de baixo do Jornal Tribuna. Temos ali, órgão gestor recadastrará avulsos, auditores param por 3 dias no país. Altitude, ou melhor, é mais um rival para o peixe em La Paz. Gorjeta entra no salário, mas tema divide opiniões. A gente pode trazer aqui o meu amigo Marcelo, né? Lá da Cantina de Luca,
para tentar explicar. São vários amigos que fazem parte da Liga Gourmet, tem o pessoal também ali do Chopp do Gonzaga, meu amigo Zé, para discutir isso junto com a categoria, porque alguns garçons reclamam, né? Poxa, a gente queria que não fizesse parte do salário, que fosse um pagamento à parte, como se fosse o bônus das gorjetas. Outros já não, acham que tem que estar junto no salário, ou seja, é uma bela discussão, mas eu espero que essa discussão não atrapalhe o atendimento ao cliente, que é o fundamental. Um abraço a todos os garçons que estão acompanhando o Hora Geral, e esse garçom é um amigo nosso ali no show do Lanches Independência, um local que eu sempre, quando posso, frequento, né? Isso aí eu tenho o nome dele, eu esqueci, mas a gente trata de alemão. E ele é um garçom ali do Lanches Independência, que é um local que eu sempre encontrava e conversava com meu amigo saudoso Aristides, que faleceu recentemente. E ele ficava sempre ali sentado nas cadeiras do Lanche Independência. Né? O Chopp do Gonzaga é meu amigo Zezinho. Diário do Litoral trazendo como destaque a seguinte manchete: MPE pede cassação da chapa Dilma Temer ao TSE. Deixa eu arrumar essa parte baixa aqui. Que foto é essa? Dia do Gari, mulheres são maioria e mostram força em São Vicente. Muito bem. Guarujá, quadrilha rende 9 em supermercado e rouba 15 mil reais em cofre. Temos o Expresso Popular trazendo como destaque: regras protegem quem desiste da casa própria. Gorjeta agora tem lei e causa fuzuê no comércio. Esse também é um outro garçom muito conhecido, né? Do Almeida. Aí você fala assim: Douglas, você conhece bastante restaurantes. Não é que eu conheço. A gente frequenta os restaurantes aqui da cidade de Santos. E eu posso dizer a verdade, os garçons aqui, a maioria, eu diria que 90%, sempre dão um bom atendimento, né? Isso é um garçom lá do Almeida, o restaurante Almeida, que tem mais de 90 anos, né? Já faz parte aqui da cidade e merece essa atenção aos garçons. Polícia investiga se incêndio em Gráfica foi criminoso. Você viu aqui na abertura do Hora Geral da edição de hoje. Essas são as principais manchetes dos jornais e nós vamos continuar com informação. Afinal de contas, o Hora Geral é assim. Ele quer informar você. Você tem que ficar bem informado acompanhando o nosso programa. Se você até pegar o controle remoto, ficar assim mudando de canal, você vai ver que das emissoras aqui da Baixada Santista, logo no primeiro horário, é o Hora Geral que tem o maior tempo para passar as informações da nossa região. E aí você fica bem informado. Você já acompanhou aqui as manchetes, já viu que essas manchetes serão assuntos, a maioria delas, durante o dia de hoje. Mais de 1.000 imóveis em Bertioga continuam sem energia elétrica por causa do vendaval de domingo. As rajadas de vento chegaram a 75 km por hora na região, segundo dados da Praticagem de São Paulo. Segundo a Eletro, os principais bairros que permanecem sem energia são Jardim Vista Linda, Costa do Sol, Centro Caiobura, Balneário Mogiano, Vila Tamoios, Vila Itapanhaô e Vila Agra. A empresa disse que ainda precisa reconstruir parte da rede elétrica destruída pela queda de árvores e galhos. Além de 40 equipes eletricistas, foram acionados engenheiros especialistas em recomposição de rede que atuam em vários pontos da cidade. A Electro afirmou que priorizou atendimentos a hospitais, delegacias e trechos envolvendo grande número de pessoas. Porém, ainda não há previsão para o restabelecimento total da energia na cidade. Mais informação? Vamos lá? Mais informação aqui comigo ao vivo? Vamos lá? Vamos lá? Olha, um supermercado, vamos até Guarujá. O supermercado foi assaltado na manhã de ontem em Guarujá e 9 pessoas foram feitas reféns. Os criminosos renderam o vigilante que chegava para a jornada de trabalho e dominaram os outros funcionários que também chegavam para trabalhar. Alguns tiveram seus pertences roubados. Os criminosos também levaram algumas mercadorias e, na sequência, recolheram o dinheiro do cofre do supermercado, roubando 15 mil reais. Após o roubo, eles fugiram em 2 carros. A ocorrência foi registrada na delegacia sede de Guarujá e a polícia investiga agora as imagens de câmera de monitoramento no local. O que foi, produção? A produção está falando aqui comigo no ponto que nós temos as imagens, mas para não atrapalhar a investigação, eles estão aguardando, né? Quando a gente conseguir as imagens, a gente vai para tá certo, é lógico. A gente não quer atrapalhar a investigação, a gente quer ser um aliado da polícia, assim como o telespectador tem que contar com o apoio da polícia na hora da sua segurança, tá certo? Por isso que tem 181, Disque Denúncia, para você entrar em contato se tiver alguma informação que possa auxiliar na investigação.
2 rapazes e um adolescente foram detidos com mais de 300 porções de drogas nas cidades de São Vicente e Bertioga. Os locais do tráfico foram descobertos no final de semana durante uma operação da Polícia Militar Ambiental. No bairro do Itararé, em São Vicente, só para você ter uma ideia, os policiais apreenderam um adolescente de 15 anos. Ele estava com um simulacro de arma de fogo, radiocomunicador, 59 pedras de crack, 8 pinos de cocaína e R$370 em dinheiro. E a polícia também encontrou um caderno com movimentação do tráfico. O adolescente foi levado para a delegacia sede de São Vicente, onde ficou à disposição da justiça. Já em Bertioga, policiais vistoriaram uma moradia construída irregularmente e quando encontraram 2 rapazes saindo do local de maneira suspeita. O imóvel foi revistado e a polícia encontrou 23 porções de maconha, 271 pinos de cocaína, 3 celulares e um caderno de anotações sobre as ocorrências do tráfico. A dupla encaminhada ao Distrito Policial de Bertioga. Esse é o Hora Geral e nós estamos ao vivo aqui para você. Trânsito, apoio, Plano de Saúde Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em plano de saúde. O esquema é um 5x5 nesse momento no sistema Anchieta Imigrantes, apenas com lentidão na chegada à capital. Tanto pela Anchieta como pela Imigrantes, informa aqui a produção do Hora Geral. Janacônico Domênico, Rangório e Padre Manuel da Nóbrega, o trânsito segue normal. Agora, Ponta na Praia, 7 embarcações entre Santos e Guarujá, uma Guarujá-Bertioga e lá em São Sebastião e Ilhabela, no Litoral Norte, 3 embarcações com visibilidade boa. O rodízio hoje, você que vai à capital, é para veículos com placas finais 3 e 4. Ô Douglas, e esse noroeste, e esse vendaval do fim de semana, já diminuiu? Vai chover? Vai fazer sol? Bom, isso nós vamos saber agora! A previsão para essa terça-feira de sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Aqui em Santos, a mínima de 19, máxima de 18. Vamos até Guarujá, mínima de 19 e a máxima de 28 graus. Agora vamos até Itanhaém. O prefeito vai estar semana que vem aqui no Hora Geral. Mínima de 20, máxima de 26 graus. Esse é o radar meteorológico aqui no Hora Geral. Esporte, apoio, Memorial. Tradição em preservar a história. A diretoria da Portuguesa Santista confirmou a participação do clube na Copa Paulista, que tem em 30 de junho, o início, né? Eliminada nas quartas de final do Campeonato Paulista da Série A3, a Briosa corria risco de encerrar de forma precoce o ano do centenário. Mas o time conseguiu um parceiro para o segundo semestre. A Portuguesa Santista estreia na Copa Paulista no dia 2 de julho, contra a Portuguesa de Desportos às 10 da manhã. O jogo será no estádio Canindé, lá na capital. Briosa e Lusa estão no grupo 3, ao lado de São Caetano, Juventus, Água Santa, Taubaté, Nacional e Santos B. Apenas 11 jogadores que disputaram a Série A3 do Campeonato Paulista têm contrato com a Briosa. O restante do elenco e a comissão técnica serão trazidos pelo novo parceiro, que ainda não teve o nome divulgado. Eu sei, eu vou falar. Sabe quem é? Não posso falar. Lógico que a gente não vai estragar, né, a novidade. É um parceiro, né? Eu quero mandar um abraço ao meu amigo, o Lupércio Conde, que está fazendo um belo de um trabalho à frente da Portuguesinha. E esse é um ano do centenário. Nós estaremos cobrindo as ações da Portuguesinha, tá certo? Um abraço a todos. Rápido intervalo, na sequência vamos conversar com a Thaís Périco, ela que é advogada especialista em direito da mulher. Tudo isso depois do intervalo. Aqui, ó, no Hora Geral. Eu volto já. Já estamos de volta com o Hora Geral ao vivo. Obrigado pela participação dos nossos telespectadores, tanto pelo WhatsApp, né? Muitas informações estão chegando, a interatividade é fundamental. Não importa a cidade, de Peruíbe até Bertioga, qualquer denúncia, qualquer registro, né? Qualquer evento, você pode utilizar o nosso WhatsApp, o 981387000, que você terá um acesso e um espaço aqui dentro do Hora Geral. Nossa convidada já está aqui, é a Thaís Périco. Ela é advogada, especialista no direito da mulher. Tudo bem, Thaís? Bom recebê-la aqui. Um beijo. Bom dia. Obrigada. Obrigado pela participação. Eu agradeço também. O tema eu julgo importante, porque quando a gente fala direito da mulher, me corrija, a gente sempre pensa assim, que a mulher, apesar de estarmos em pleno século XXI, ela tem praticamente os direitos equiparados ao do homem. E não é bem assim que a gente vê.
principalmente no mercado do trabalho. A gente observa que algumas atividades que o homem faz e que a mulher também faz, ainda tem, por exemplo, uma diferença salarial. Apesar de vermos no mercado de trabalho o crescimento da inserção da mulher em algumas categorias de trabalho que a gente não imaginava que a mulher pudesse fazer parte. Por exemplo, hoje você tem uma mulher dirigindo uma empilhadeira no porto, você tem uma mulher dirigindo um ônibus. Eu vejo isso como conquistas. Sim, né? são conquistas. Mas essas conquistas deveriam chegar junto também com uma igualdade salarial. Sim, sim. Entre esse exemplo e outros, onde que hoje a mulher ela perde o seu direito junto à sociedade e ao mercado de trabalho, Thaís? Bom dia, agradeço a oportunidade. Infelizmente, a gente ainda sofre muita segregação de gênero no mercado de trabalho, no dia a dia, nas universidades. Infelizmente, a mulher ainda sofre esse tipo de diferenciação. A gente não tem a equiparação junto aos direitos do homem. Nós somos iguais perante a lei, nos garante a Constituição Federal. Infelizmente, o que nós vemos é que a desvalorização do trabalho da mulher. Ainda existe comentários assim massificados em relação até à força. Mas essa mulher não pode, como você usou o exemplo da empilhadeira, ela não pode porque ela não tem força. Mas, gente, são máquinas de grande porte, basta que elas tenham o mesmo curso de capacitação. Lógico. E que elas vão poder desempenhar o mesmo papel. Às vezes nós vemos professores universitários também recebendo salários diferenciados e muitas vezes há um julgamento muito grande quando a mulher é mãe. Então, assim, nós temos uma jornada de trabalho que é estipulada por lei, né? Por enquanto, falamos ainda em reforma, sem entrar em reforma trabalhista, mas quando nós entramos na seara de eu não posso contar com essa mulher depois do expediente porque ela tem filhos. Então existe uma série de segregações para as mulheres e também estereotipando o gênero, seja em que razão for. Então nós temos que lutar, assim, os direitos que nós já temos conquistados, eles vieram com muito suor e presença e nós precisamos todos os dias lembrar porque que eles precisam ser construídos, batalhados e mantidos. Você sabe, você exemplificou nitidamente, mas agora eu vou me posicionar como se fosse uma mulher. O receio de denunciar, o receio de procurar o seu direito. De repente a mulher fala assim, não, eu vou ter que ficar aqui, aguentar, porque eu preciso desse trabalho, tem um grande número de desempregados, de repente eu vou tomar esse posicionamento e eu vou pagar por isso, então ela se fecha e acaba sofrendo, né? Eu acho que esse é um dos maiores problemas. Como proceder? A mulher ela tem que procurar o sindicato, tem que procurar a justiça, tem que procurar o Ministério Público. Qual o caminho? Tem sim, se ela estiver percebendo que ela é vítima de assédio moral no ambiente de trabalho, ela pode procurar o Ministério Público do Trabalho, ela pode procurar o sindicato da sua categoria e fazer a denúncia, também buscar o RH, né, dentro da empresa e fazer a denúncia se ela vem sofrendo algum tipo de pressão por parte do seu superior hierárquico. Não tem nenhum motivo para silenciar, não tem motivo para calar. Thaís, você como advogada, né, eu acho que você faz parte de uma associação que está instalada também na capital, é a OAB de São Paulo, é isso? E a Associação dos Advogados de São Paulo. Em São Paulo, né? Em São Paulo. E lá, você acredita que essa demanda também ela é igual a que a demanda aqui da cidade de Santos, na capital, pelo tamanho territorial, ou ainda é tímida a participação da mulher que quer lutar pelo seu direito? Eu acredito que a gente trabalha com questões de proporcionalidade. São Paulo, por ser a capital, é muito maior, então nós temos umas frentes de defesa dos direitos das mulheres maiores do que nós temos aqui em Santos, aqui na Baixada, mas nós também sabemos que aqui em Santos a frente de proteção que a mulher pode se socorrer é bem grande também. Então eu vejo que também muitas das questões que são trazidas à discussão, elas têm um movimento muito grande por conta das redes sociais. Então, isso ajuda muito. Sobretudo quando a gente fala em violência contra a mulher, quando a gente fala em violência doméstica, a gente pode não ter aquele aparato que a gente encontraria na capital. Mas a rede social vai ajudar a trazer a baila e trazer uma discussão e fazer com que exista um olhar maior e um cuidado maior que possa trazer uma observação para esses casos. O telespectador pode continuar fazendo perguntas pelo 3041-6777 ou pelo 981-387000. Você entrou num outro tema,
que é a agressão da mulher, a Lei Maria da Penha, que até então foi criada, essa lei, para amparar a mulher que sofre a agressão. Mas eu também tenho ouvido, né, relatos de mulheres que às vezes não denunciam o agressor, que muitas vezes estão no mesmo teto, esse agressor, porque eu vou sair, eu vou denunciar e depois voltar para onde? Para minha casa para conviver com ele. É muito Ou complicado. seja, aonde que a lei precisaria ser aperfeiçoada no seu entendimento como advogada? Sim, então, a Lei Maria da Penha, ela é recebida, eu entendo, muitos colegas entendem como um grande avanço. É uma lei de 2006 e desde que ela foi sancionada, ela vem trazendo grandes melhorias para a comunidade feminina. Então, o que acontece? Nós temos uma legislação que protege a mulher e existem novas decisões, existe um entendimento do STJ atual que faz com que as lesões corporais praticadas contra a mulher no seio familiar, ou seja, no âmbito familiar, que por isso elas levam a conotação de violência doméstica, elas não precisam de representação. Então, a lesão corporal, uma vez levada a conhecimento das autoridades públicas ou através de denúncias, às vezes o vizinho está vendo que na casa do lado está tendo uma violência doméstica, denuncia, diz que 180, se a polícia chegando, tomando conhecimento dessa lesão corporal, ela não tem como voltar atrás. Então, a lesão corporal, uma vez notificada, uma vez denunciada, ela vai prosseguir os trâmites independentemente da vontade. O que eu acredito que a lei poderia trazer de maior espectro seria ampliar essa atuação independente do Estado, independentemente de provocação, para os outros tipos. Quando engloba violência moral, crimes que envolvam violência sexual, porque esses outros crimes dependem de provocação do ofendido. Você sabe, Thaís, eu tinha conversado já há um tempo com a delegada aqui ela estava na DDM, mas agora ela saiu, está no 3º distrito da Ponta da Praia, e a delegada falava para mim que a delegacia da mulher, ela não funciona nos finais de semana. É uma pena. Aqui na cidade de Santos. E aí a mulher teria que procurar um amparo da polícia no 1º distrito, no centro da cidade. Ou seja, esse, no meu entendimento, é um outro avanço que deveria estar acontecendo para amparar a mulher. Ou seja, você tem uma delegacia especial para a mulher, mas ela não funciona no final de semana. Só funciona em horário comercial também. Então, assim, o mais tardar seria às 20. Então, assim, só que muitas vezes acontece, um exemplo simples, mas simbólico. O companheiro chegou em casa e estava alterado, ou brigou. A gente não consegue explicar o comportamento violento, né? O comportamento violento é um mal a ser combatido, isso é um fato. Mas ele chegou em casa e numa desavença com a mulher, ele agrediu. Se ela já tem uma série de empecilhos que a levam a buscar a denúncia, imagine só com a delegacia da mulher fechada. É 9 da noite. É muito mais fácil ela ser agredida pelo companheiro à noite, quando ele chega do trabalho, porque ele está estressado, aconteceu alguma coisa, do que à luz do dia. Então, assim, a DDM, ela funciona de segunda a sexta, em horário comercial, o mais possível, assim, mais tardar 8 da noite. Não funciona à noite, não funciona de madrugada, não funciona de final de semana. Então, isso atrapalha bastante. Mas o que a gente orienta é que busque ajuda, busque a delegacia comum, porque também não são todos os municípios que contam com a delegacia especializada da mulher. Santos tem, mas vários municípios não contam com essa ajuda. O que vai acontecer com a mulher que denunciou o agressor? Ela vai procurar a delegacia da mulher, ou vai procurar uma delegacia comum, vai fazer o boletim de ocorrência, é o delegado quem acaba expedindo um afastamento do agressor da residência, ela vai ser levada a uma casa de acolhimento. Qual o procedimento? Porque talvez o Hora Geral ele vá até explicar como é esse procedimento, que cabe até encorajando as mulheres por elas não saberem o que vai acontecer na hora que ela denuncia o agressor. É verdade, doutora, é muito importante. Então, o que acontece? Em primeiro lugar, quando nós tratamos de enfrentamento da violência doméstica, nós também temos que começar combatendo esse paradoxo, né, que é eu tenho medo de buscar a delegacia, eu tenho medo de ser constrangida pelo delegado ou por quem estiver presente no distrito policial.
A Delegacia da Mulher, ela tem um aparato maior para receber as mulheres, mas se a Delegacia da Mulher não existir ou estiver fechada, ela busca a delegacia comum e não aceite um não por parte do delegado ou de qualquer autoridade policial. Sim. Que infelizmente nós vemos ainda muitos casos onde o delegado desencoraja. Volta para casa, vai conversar com seu marido, isso vai passar. Não, isso não vai passar. Não tem agressão, agrediu uma vez, vai agredir sempre. Não tem perdão, não tem desculpa. Não adianta a mulher se apegar, é o pai dos meus filhos, eu não gostaria de causar esse constrangimento na minha família. Olha, constrangimento é você continuar vítima de violência. Até porque, aproveitando aqui a entrevista da nossa advogada, especialista no direito da mulher, a Thaís Périco, a mulher releva 1, 2 e ela pode até pagar numa terceira com a própria vida. Sim, com a própria gente vida. Vê várias mulheres que são brutalmente assassinadas. Sim, vítimas de feminicídio. Exatamente. Vítimas de feminicídio. Então, o que acontece? Quando a mulher vence essa primeira barreira, chega na delegacia, ela vence essa segunda barreira, que é encontrar dificuldade de desclassificação. Vamos supor, aí ela conseguiu êxito, que é o que a gente espera, né? No melhor dos cenários, seria muito interessante que ela buscasse uma advogada que pudesse acompanhá-la no distrito. Supondo que, ao chegar no distrito policial, não consiga efetivar a ocorrência, volte, exija, pode voltar acompanhada, ou então não saia da delegacia. Se recuse, eu não saio daqui enquanto não for lavrada a ocorrência sob o viés, sob a ótica da Lei Maria da Penha. Feito isso, o delegado recebe o expediente, ele tem até 48 horas para encaminhar para o juízo competente. Varas da mulher de proteção à violência contra a violência doméstica deveriam ser implementadas em todos os municípios, mas infelizmente não são em todos. Então, Justiça Criminal comum vai tratar desses casos em até 48 horas, o delegado encaminha o expediente e o juiz vai fixar as medidas protetivas de acordo com o caso concreto. Então, dependendo do que ocorrer, medidas de afastamento, de raios por metros e até quilômetros, impedimento de constrangimento por redes sociais, se o agressor costuma ameaçar a vítima ou por onde ela trabalha, proibição de passar por aquela rua, já garantir a separação de corpos, tudo num mesmo procedimento, e não precisar acionar diversas esferas judiciais, dentre outras que podem ser aplicadas cumulativamente ou isoladamente, dependendo da gravidade do caso concreto. Thaís, eu não sei se você pode fazer uma análise como advogada, essa decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que acabou permitindo com que a esposa do ex-governador, lá, o Sérgio Cabral, pudesse ficar na sua casa, por causa que ela tem um filho de 11 anos, e ela conseguiu aí uma liminar, uma autorização para que ela possa cumprir a pena dela na sua residência. Isso acabou provocando uma grande discussão. Sim. De uma forma geral. Poxa, então, quantas outras mulheres estão presas e têm os seus filhos em idade de adolescência ou infantil, que necessitariam também da presença da mãe? Sim. Né? Não é só porque é a esposa do ex-governador, claro, Sérgio Cabral, que assaltou, roubou, levou um monte de dinheiro público dos cariocas, né? Não é assim. Com relação a essa decisão, isso caberia uma jurisprudência, ou seja, sim, outros exemplos poderiam ocorrer, não só se tratando de uma pessoa conhecida, como é o sim, caso da mulher do Cabral? A legislação ela é uma só, né? A partir do momento que ela beneficia uma mulher, na verdade eu entendo que essa aplicabilidade ela beneficia os filhos. Sim. Né? Ele é em benefício dos filhos. Então, se ela é em benefício dos filhos, então que ela seja concedida numa cascata, né? No melhor dos cenários. Então, se foi deferida, se foi concedida para uma presidiária, uma detenta, uma ré no processo, então que isso venha em efeito cascata e condicione as demais presidiárias, porque nós temos muitas detentas que amamentam. Circula nas redes sociais uma foto muito emblemática, uma imagem muito emblemática que tem uma pessoa segurando o bebê e a mãe amamentando, colocando o seio entre as grades para poder amamentar seu bebê. Essa mãe precisa muito mais ficar em casa cuidando do seu filho. Concordo plenamente. Então, se uma aplicação de uma medida benéfica que inclusive tenha o viés de cuidar de criança e adolescente, então que seja aplicada em efeito cascata para os demais. Eu vou entrar no assunto, a Thaís, espero que fique à vontade de responder, até porque ela, além de uma boa advogada, ela é ética. A gente tem que perder um pouco esse hábito que a gente...
Mas ela conseguiu a mulher do Sérgio Cabral porque eles têm dinheiro, contrataram um bom advogado. Me desculpe, eu acho que a lei independe do bom advogado ou do advogado mediano. Eu acho que a lei é uma só. Sim, a lei é um mecanismo que o legislador utilizou para a aplicabilidade perfeita do direito. Então, se existe o direito, se existe a legislação e existe o caminho para que ela seja aplicada, ele deve acontecer, a aplicabilidade deve vir e independentemente de ser buscado, embora seja necessário trazer a necessidade para que a legislação seja aplicada. Mas isso é para todos os casos, né? Não deve beneficiar ao mais rico em prejuízo em detrimento do mais pobre. A legislação é única e para todas as cidadãs. Eu acho que só aí a gente consegue entender que a justiça de fato existe para todos. Agora, tem um outro aspecto que eu sempre costumo fazer essa pergunta quando eu trago um especialista de direito. Quem já esteve aqui conversando com a gente foi o advogado Roberto Mohamed, o advogado Nelson Fabiano Sobrinho, o advogado Rafael Quaresma, o advogado, o professor especialista em direito, o Alex Salim, enfim, vários advogados já passaram por aqui. Essa semana a gente vai receber também o advogado Ronaldo Serápicos. E eu faço a seguinte pergunta para todos os profissionais do direito. Por que será que a maioria da população ainda acha que não vale a pena lutar pelos seus direitos? Eu penso no primeiro momento é a burocratização, né? O acesso à justiça ele é amplo e garantido pela Constituição Federal para todos os cidadãos. Aqueles que não possuem condições de custear um defensor sem prejuízo da sua própria subsistência devem socorrer-se da Defensoria Pública que está implantada em todas as capitais do Brasil. E o Estado oferece. Oferece. Então, gratuitamente. Assim, né, existe um crivo onde as pessoas devem ser submetidas, então a questão da miserabilidade vai ser analisada caso a caso. Caso a pessoa tenha condições de constituir um advogado, que o faça, né? Existem prazos prescricionais também para que seus direitos não subsistam, então as pessoas precisam buscar seus direitos, buscar informações e, inclusive, até dependendo do caso, questões podem ser resolvidas em juizados especiais. Ótimo. Não precisam de defensor constituído. Tem perguntas? Eu tenho aqui, olha, 5 perguntas. Vamos ver se eu conseguir repassar todas as perguntas dos nossos telespectadores para a advogada especialista em direito da mulher, a Thaís Pérez. Vamos ver. Primeira pergunta, a Rose do Gonzaguinha. Thaís, tem uma amiga de trabalho que tem apresentado sinais de agressão. Ela já me confidenciou que o responsável por isso é o seu marido, mas tem medo de denunciar. Eu posso fazer essa denúncia anonimamente? A Rose do Gonzaguinha. Pode sim, Rose. Faça essa denúncia sim, faça pelo bem da sua amiga, faça para exemplificar a comunidade, porque é inacreditável que nós ainda tenhamos um número tão grande de violências domésticas e de violências como um todo. São 1 em cada 3 mulheres foram vítimas de violência. Então, assim, a gente conhece. Se não for a própria mulher a que já sofreu violência, ela conhece alguém que sofreu ou que ainda vai sofrer. Então, denuncia sim, o número é 180, denuncia, busca socorro pela sua amiga, um dia ela vai te agradecer. Se ela tiver filhos, essas crianças também estão em risco. Lógico. Então, denuncia mesmo. Ela denuncia como? Através do 181? Ou ela liga para a delegacia? Isso, ela pode fazer a denúncia ligando para o número 180, ela vai ligar, ela vai dizer que no endereço a colega dela vem sofrendo acontecendo essas agressões, ela vai relatar, né? O ideal é, pelo menos criando esse primeiro caminho, que ela já saiba para onde se socorrer e também chamar a polícia. Ouviu alguma coisa, às vezes a vizinha, sabe? São gritos, está te incomodando no sentido de que você está sentindo que está acontecendo alguma coisa errada, liga mesmo, chama a polícia. Mais perguntas aqui no Hora Geral desta terça-feira. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta, a Silvia do Marapé. Quando a mulher sofre agressões, mas não tem marcas que comprove, o que ela deve fazer? Infelizmente, a gente tem uma problemática grande em relação a provas no campo moral, psicológico, social, patrimonial. A violência doméstica, ela engloba uma série de fatores. Isso. Não são, quando a gente fala em violência doméstica, a gente fala em lesão corporal. Mas existe violência sexual, existe violência... A violência sexual, quando eu digo, é aquela incompreensão do companheiro, se a mulher não quer ter relação sexual. Não. Então, se ela está dizendo que não, é estupro. Né? Não é não, e não importa que exista uma relação, porque ninguém se sujeita a praticar sexo se não estiver com vontade. Então, não é não. E se não for atropelado, nós estamos lidando aqui com violência sexual no âmbito conjugal. Tá certo. Que precisa ser comprovado. E agora, que precisa ser denunciado. Agora, quanto a questões de comprovação,
Para violências de ordem psicológica ou de ordem moral patrimonial, o que a gente sugere é a reunião de provas. Então, assim, se você está sendo ofendida constantemente, geralmente a mulher que chega ao ponto de pensar em denunciar é porque ela já vem sofrendo. Pega o gravador do seu celular e começa a gravar. Começa a buscar testemunhas por perto que possam ouvir uma discussão, porque muitas vezes acontece numa roda de amigos. A companheira, a esposa começa a falar e aí vem aquele deboche por parte do marido. Essas pessoas que estavam nesse círculo são suas testemunhas. Por exemplo, só aproveitando aqui a advogada Thaís, às vezes quando se fala assim, exame de corpo de delito, não significa só quando a pessoa sofreu um acidente ou só quando uma pessoa de repente veio a falecer que precisa de um laudo. Ou seja, numa dessa, me corrija, talvez ela pode alegar e não ter marcas no corpo, o delegado ele pode pedir um exame de corpo de delito. Sim, ou não. Sempre que houver denúncia de lesão corporal, haverá encaminhamento para o IML para a realização do exame de corpo de delito. Então, precisa acontecer. Mesmo que não existam marcas, esse laudo, de fato, ele estará um pouco comprometido pela falta de escoriações ou algo do gênero. Mas lesão corporal pressupõe sempre encaminhamento ao IML para exame de lesão de corpo de delito. Mais perguntas aqui do Hora Geral, nessa terça-feira. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. A Silvana na Ponta da Praia em Santos. Se o assédio for de um professor universitário, procura a instituição, que deve ser de ensino, ou a polícia? A Silvana procura os dois. Denuncia dentro da instituição de ensino e busca a polícia, porque é um instituto, é um direito seu que está preservado, garantido pela legislação. Agora, você está chegando quase ao final do Hora Geral. Isso acabou se deflagrando mais depois de alguns artistas serem aí denunciados, inclusive acho que um deles é o José Maia, né? Que ele até explicou, na realidade, esse é um hábito que ele tinha, né? E ele levou a coragem de uma atriz, né? De uma profissional até denunciar, né? E isso aí acabou deflagrando aí a coragem de outras mulheres. Talvez não falta essa coragem de pessoas públicas, de bons exemplos para que isso seja resolvido? Nesse caso foi um mau exemplo, né? Exato. Foi um mau exemplo que a gente precisa combater. Mas que acabou deflagrando a coragem de muitas mulheres. Sim, só que infelizmente isso também trouxe uma outra fragilidade da legislação, porque essa moça, acho que Su Tomazini, o nome dela, não me lembro agora, ela voltou atrás, né? Ela retirou a queixa. Até mulher, aí também... Então, assim, a gente percebe... Daquele cantor lá do Vitor, né? Daquela dupla... daquele cantor sertanejo. Exatamente. A moça grávida, foi vítima de lesão corporal. E depois ela voltou atrás. Ela voltou atrás. Então, nesse caso, como houve imagens do circuito interno de câmeras, ele segue sendo investigado aí só que por um delito de menor potencial, que foi uma contravenção penal, na verdade, o que, na minha opinião, não deveria acontecer. Mas essa questão do José Maier mostra uma fragilidade muito grande da legislação, que é o voltar atrás. Esse voltar atrás não deveria ser tão facilitado, né? O voltar atrás, a gente pode pensar algumas coisas, como, por exemplo, voltei atrás porque eu quis só mostrar para ele que eu tenho uma arma que eu posso apontar a qualquer momento, uma arma verbal. Ou talvez voltar atrás porque ela pode ter sido coagida a tentar limpar a barra ou desconstruir aquilo que aconteceu. Sim, seu exemplo, o segundo é o mais comum, né? Que infelizmente a mulher volta para casa e muitas vezes ela tem aquela apresentação daquele companheiro completamente arrependido, com flores, eu te amo, eu não queria ter feito isso, eu vou mudar. Essas promessas de eu vou mudar são as que mais arrastam em relacionamentos que são abusivos, que são violentos, por muitos e muitos anos. Tem mulheres que sofrem violências há 20, 30 anos e não conseguem sair desse ciclo abusivo. Ela denuncia, ela volta para casa. Aí já no meu entendimento, já é uma questão já comportamental, que aí dependeria de um psicólogo para explicar, porque de fato isso que a nossa convidada falou, às vezes a mulher ela se fecha, ela não vê nenhuma outra alternativa e ela acaba até sofrendo calada. Muito, e não quer perder o companheiro, às vezes o núcleo familiar não pode ser desfeito, na cabeça dela, eu não posso desfazer o meu núcleo familiar, o que meus filhos vão pensar de mim?
que eu fiz isso com o pai deles, o que as pessoas vão pensar de mim? Então, isso acontece muito, inclusive, com mulheres mais velhas, de relacionamentos que vêm de um mundo muito machista. Então, não encontra forças para lutar e para enfrentar. Agora, a utilização do mecanismo como arma, eu não avento essa possibilidade, porque eu já acho que as mulheres já são tão segregadas que eu acho impossível pensar na manipulação da lei a título de pressão. Se houver, é muito complicado. Nós chegamos ao final da Hora Geral, vou deixar 30 segundos para a nossa convidada, olhando para a câmera, deixa uma mensagem para as mulheres que estejam passando por algum momento difícil, de agressão, para que elas lutem pelo seu direito. Por favor, doutora Thaís. Sim, eu queria dizer para todas as mulheres que a legislação está aí para lhes amparar, não fiquem caladas, não sofram caladas. As violências não podem passar despercebidas, não podem ser ignoradas, porque a violência de hoje é a violência que se perpetua, inclusive no seu círculo de mulheres, porque o seu silêncio prejudica as demais. Então, a sua voz também vai ajudar as demais pessoas. Não existe só violência sexual, existe violência física, existe violência sexual, violência patrimonial, violência moral, psicológica, que não precisa e não pode ficar calada. A legislação está aqui para trazer essa proteção e a gente precisa contar com o apoio das nossas amigas, das nossas advogadas, Ministério Público, Defensoria Pública, busque ajuda. Muito obrigado pela participação no programa de hoje, no Hora Geral. Nós conversamos com a advogada Thaís Périco, ela é advogada especialista em direito da mulher. Obrigado pela sua participação, continue mais um pouco. Voltaremos amanhã às 7 com mais uma edição do Hora Geral. Depois você pode acompanhar no canal do YouTube e no site horageral.com.br. Um abraço assim, muito forte para você. E eu quero mandar os parabéns para 2 aniversariantes de hoje. O Sérgio Mendes, que eu falei na abertura do programa, e a dona Altemísia, a vovó TT. Um beijo, dona Altemísia, para a senhora, bastante saúde. Se você faz aniversário hoje, parabéns também. Um abraço aí. Vem aí, bom dia, Baixada. Tchau.